A Bíblia é um livro repleto de histórias fascinantes e personagens complexos. Entre eles encontramos os Moabitas, um povo frequentemente mencionado nas Escrituras. Muitas vezes, eles são retratados como inimigos dos israelitas, mas sua história é muito mais rica e complexa do que uma simples dicotomia de bem contra o mal. Os Moabitas não são meros figurantes no drama bíblico. Eles são um povo com suas próprias crenças, cultura e história. Sua relação com os israelitas é marcada por conflitos, mas também por momentos de paz e até mesmo de aliança. Entender a história dos Moabitas é essencial para compreender a tapeçaria complexa da história bíblica. Através de suas interações com os israelitas, aprendemos sobre tolerância, conflito e a natureza mutável das relações humanas. Ao longo deste vídeo, vamos explorar a história dos Moabitas, desde suas origens até seu eventual desaparecimento como um povo independente. Vamos mergulhar em sua cultura, religião e seu impacto duradouro na narrativa bíblica. As origens dos Moabitas são descritas na Bíblia de forma singular e alguns diriam escandalosa. Segundo o livro de Gênesis, os Moabitas descendem de Moabe, filho de Ló. Ló, por sua vez, era sobrinho de Abraão, patriarca dos israelitas. A história da concepção de Moabe é perturbadora. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas duas filhas buscaram refúgio em uma caverna. Temendo que a linhagem de Ló se extinguisse, as filhas o embebedaram e tiveram relações sexuais com ele. Dessa união incestuosa nasceram Moabe e Ben-Ami, ancestral dos Amonitas. Essa narrativa, além de chocante para os padrões modernos, levanta questões sobre a relação complexa entre os Moabitas e os israelitas. Afinal, se descendiam de um ancestral comum, por que eram frequentemente retratados como inimigos? Embora a historicidade precisa dessa narrativa seja debatida, ela revela como os antigos hebreus viam seus vizinhos moabitas. A história serve como um lembrete de que a Bíblia é um texto complexo, escrito em um contexto histórico e cultural específico. A terra de Moabe, localizada a leste do Mar Morto, era conhecida por sua fertilidade e beleza. Era uma região montanhosa, com vales verdejantes irrigados por rios, como um pedaço do paraíso comparado ao deserto ao redor. Essa região fértil era constantemente disputada por seus vizinhos, incluindo os israelitas. De acordo com a Bíblia, Deus prometeu a terra de Canaã aos descendentes de Abraão, mas os Moabitas já habitavam a região. Apesar dos conflitos territoriais, a terra de Moabe também era rica em recursos minerais, como sal e cobre. Esses recursos eram comercializados com outras nações, contribuindo para a prosperidade econômica dos Moabitas. A localização estratégica de Moabe em uma importante rota comercial entre a Mesopotâmia e o Egito também contribuiu para sua riqueza e influência na região. Era como se estivessem no centro do mundo, com o poder de negociar com os maiores impérios da época. Essa posição privilegiada, no entanto, também os tornava vulneráveis a invasões e conquistas. Os Moabitas eram politeístas, adorando diversos deuses e deusas. Sua divindade principal era Quemos, considerado o deus da fertilidade e da guerra. Imaginem a importância da fertilidade para um povo que dependia da agricultura. Templos e altares dedicados a Quemos eram encontrados por toda a terra de Moabe. Além de Quemos, os Moabitas também cultuavam Astarte, a deusa da fertilidade e do amor, e Baal, o deus do céu e da tempestade. Essas divindades refletiam a importância da agricultura e da natureza na vida dos Moabitas. A religião moabita era caracterizada por rituais e sacrifícios, frequentemente realizados em locais altos, como montanhas e colinas, buscando estar mais próximos de seus deuses. A Bíblia relata que os Moabitas ofereciam sacrifícios humanos a Quemos, prática que os israelitas abominavam. A cultura moabita era rica em cerâmica, artesanato e trabalhos em metal. Eles desenvolveram um sistema de escrita próprio, utilizando um alfabeto similar ao fenício.
Infelizmente, poucos registros escritos moabitas sobreviveram até os dias atuais. A relação entre moabitas e israelitas foi marcada por altos e baixos, alternando entre períodos de paz, alianças e conflitos sangrentos. A Bíblia descreve essa relação complexa em detalhes, revelando as tensões e os desafios da coexistência entre esses povos vizinhos. Durante o Êxodo, os israelitas vagavam pelo deserto após a fuga do Egito. Os moabitas, temerosos de seu poderio militar, negaram-lhes passagem. Esse ato gerou ressentimento entre os israelitas. No entanto, a história entre os dois povos não se resume apenas a conflitos. Houve momentos de paz e até mesmo de alianças estratégicas. O próprio rei Davi confiou sua família aos cuidados do rei moabita. Essa relação complexa demonstra como as relações entre nações e povos são raramente simples. Uma das histórias mais comoventes da Bíblia é a de Noemi, Ruth e o rei Davi. No livro de Ruth, o amor e a lealdade superam barreiras culturais. Noemi, uma israelita, casou-se com um homem de Belém. Após a morte do marido e filhos, Noemi voltou à sua terra natal. Suas noras moabitas, Orfa e Ruth, decidiram acompanhá-la. Orfa voltou para seu povo, mas Ruth escolheu ficar com Noemi. Aonde fores irei, o teu povo será o meu povo, declarou Ruth. Em Belém, Ruth conhece Boaz, um parente de Noemi. Boaz se casa com Ruth e nasce Obed, avô do rei Davi. A história de Ruth é um testemunho da união entre povos e do amor que supera diferenças. Ao longo dos séculos, os moabitas testemunharam a ascensão e queda de grandes impérios na região. Egípcios, assírios, babilônios, persas, gregos e romanos. Todos deixaram sua marca na história de Moabe. Imaginem só. Gerações de moabitas testemunhando a dança dos impérios, cada um com sua cultura e seus costumes. Esses impérios impuseram seus costumes, religião e leis sobre os moabitas, levando a mudanças significativas em sua cultura e identidade. A língua moabita, por exemplo, foi gradualmente substituída pelo aramaico, a língua franca do Oriente Próximo. Apesar das conquistas e da influência estrangeira, os moabitas conseguiram preservar elementos de sua cultura e identidade por séculos. No entanto, com o passar do tempo, a assimilação gradual em outras culturas levou ao declínio e eventual desaparecimento dos moabitas como um povo distinto. As ruínas de cidades moabitas, como Dibon e Madaba, são testemunhos silenciosos da riqueza e da complexidade dessa civilização perdida. Através da arqueologia e da análise de textos antigos, podemos reconstruir parte da história dos moabitas e compreender seu lugar no mundo antigo. Com a ascensão do Império Romano e a crescente influência da cultura helenística, os moabitas foram gradualmente assimilados pelos povos vizinhos. Sua língua e costumes desapareceram e sua identidade se diluiu na mistura de culturas do Oriente Próximo. É como uma gota de água em um oceano que se mistura e se torna parte de algo maior. A história dos moabitas nos lembra da natureza transitória das civilizações e da inevitabilidade da mudança. Povos e impérios surgem e desaparecem, deixando para trás apenas fragmentos de sua história e cultura. Embora os moabitas tenham desaparecido como um povo distinto, sua história continua viva nas páginas da Bíblia. Suas interações com os israelitas nos ensinam sobre tolerância, conflito e a natureza complexa das relações humanas. A história dos moabitas nos convida a refletir sobre a diversidade cultural do passado e a importância de preservar a memória de povos e culturas que moldaram o mundo em que vivemos. A história dos moabitas é apenas um dos muitos exemplos de povos fascinantes que encontramos na Bíblia. Suas histórias, culturas e crenças enriquecem nossa compreensão do passado e nos desafiam a pensar criticamente sobre o presente. Convidamos você a explorar mais sobre os moabitas e outros povos da Bíblia em nosso canal.
Através de vídeos, artigos e podcasts, aprofundamos nosso conhecimento sobre a história, arqueologia e cultura do mundo bíblico. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e explore a riqueza e a complexidade da história humana através das lentes da Bíblia.